Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de exercícios. Essa semana estamos a tratar do módulo Direito Tributário e resolvendo os exercícios da Consulplan e da VUNESP. Essa nossa aula é a nossa 11ª aula. Então, estamos no tributário, exercícios Consulplan, VUNESP, VUNESP. Estamos especificamente na parte que trata da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, nós já sabemos que temos uma hipótese de incidência, o fato gerador, havendo o fato a incidência, portanto, surge-se a obrigação tributária, que é tornada líquida, certa e exigível com um procedimento administrativo chamado de lançamento. E, então, temos o crédito tributário. Então, eu vou pedir que tenham em mãos aí o nosso CTN e vamos lá, continuando aí na suspensão do crédito tributário, que é o capítulo 3 do título 3 do livro 2º. O título 3 trata do crédito tributário. Então, nós temos aí o capítulo 1, de disposições gerais, o capítulo 2, de constituição do crédito tributário, e o capítulo 3, da suspensão do crédito tributário. É o moderere cocopar. Modere a copa, modere o vinho. Essa é o mnemônico. Moratória, depósito do montante integral, recursos e reclamações nos PTAs, nos processos tributários administrativos, concessão de liminar em mandado de segurança, concessão de liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, ou parcelamento. Essas são as hipóteses de suspensão do crédito tributário. O fato de haver a suspensão do crédito tributário não implica em se dispensar o cumprimento das obrigações acessórias. Quem faz o parcelamento, ainda assim, deve apresentar as declarações. Ainda assim, deve cumprir as obrigações de fazer ou não fazer que lhes são impostas pela legislação tributária. O que é a moratória? Então, a moratória, na verdade, seria uma das espécies de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ou seja, o crédito tributário não é exigível durante um determinado tempo. Ela pode ser geral, e aí ela vai ser concedida pela pessoa jurídica de direito público que é competente para instituir o tributo, ou então ela pode ser ou então pela União, quanto aos tributos de competência dos estados, do DF e dos municípios, quanto simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e as obrigações de direito privado, ou então em caráter individual por despacho da autoridade administrativa. A lei concessiva da moratória não fere a isonomia se for específica, ou melhor, se delimitar uma determinada região, circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território da pessoa jurídica de direito público interno, ou então a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos, porque a lei concessiva de moratória pode, 153. A lei que concede moratória em caráter geral ou em caráter individual especificará prazo de duração, ela tem um prazo, as condições da concessão, se individual, e os tributos a que se aplica, o número de prestações e vencimentos dentro do prazo a que se refere o inciso 1, podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa, as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão em caráter individual.
154. Salvo disposição de lei em contrária, a moratória somente abrange os créditos que forem constituídos ou estão a ser constituídos, né, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado. Vamos agora para os nossos exercícios. Vamos continuar com os nossos exercícios. Vamos continuar com os exercícios pertinentes à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Exercício 12. A empresa X ela possui vultoso montante de débitos de ICMS, necessita saneá-los para dar prosseguimento ao seu pedido de recuperação judicial. Não dispõe do montante integral para a quitação dos valores, a empresa pretende parcelar o montante devido à fazenda estadual. Considerando as disposições do CTN sobre o parcelamento, é correto afirmar que, em razão da indisponibilidade do interesse público, não há possibilidade de se prever condições especiais de parcelamento para débitos tributários de empresas que estejam em processo de recuperação judicial. Parágrafo 3º do artigo 156-A. Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. Por se tratar de devedor em recuperação judicial, ele poderá se valer de condições especiais de parcelamento dos seus créditos tributários de forma e condições estabelecidas em lei complementar. Parágrafo 3º. Lei específica poderá dispor específica sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. A inexistência da lei específica importa na aplicação de leis gerais de parcelamento, portanto, não é lei complementar. O parcelamento para empresas que se encontram em processo de recuperação judicial abrange apenas os débitos inscritos em dívida ativa e deve observar a forma e condições estabelecidas em lei complementar. A inscrição em dívida ativa já é uma outra fase, bem posterior ao surgimento do crédito tributário. Bem posterior, não, posterior ao crédito tributário. Então, nós temos o crédito tributário, nós temos a exigência do crédito tributário, e se o crédito tributário ele não é adimplido, se a obrigação tributária ela não é adimplida, nós temos a inscrição em dívida ativa. Mas, se vocês observarem, nós temos que 155A, ele diz que aplicam-se subsidiariamente ao parcelamento as disposições relativas à moratória. A moratória, no artigo 154, ele não diz que, salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho, ou cujo lançamento já tenha iniciado àquela data, por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. Portanto, o parcelamento somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei, que há a conceder, porque no parcelamento nós não temos o despacho, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. Portanto, apenas os débitos em dívida ativa? Não necessariamente. D. Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento de crédito tributário em processo de recuperação judicial exclui a incidência de multas e juros. Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito 155A, parágrafo 1º, não exclui a incidência de juros e multa. A inexistência de lei específica para empresas em recuperação judicial importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da federação ou devedor que se encontre nessa situação, não podendo, nesse caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica. Ipsis literis, o parágrafo 4º do artigo 155A. A inexistência da lei específica a que se refere o parágrafo 3º deste artigo importa na aplicação das regras das leis gerais de parcelamento do ente da federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, nesse caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica. Portanto, questão para juiz, hein? Olha que questão fácil. Olha que questão fácil. Simplesmente nós temos que ter em mente aqui as disposições de parcelamento. 13. Assinale a alternativa correta no que respeita ao Instituto da Moratória. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região de território da pessoa jurídica que a expedir ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. Não é verdade? Nós vimos isso aqui.
Parágrafo único do artigo 152. Parágrafo único do artigo 152. Letra A, correto. Vamos ver os outros. Salvo disposição de lei em contrário, a moratória abrange os créditos, somente abrange os créditos definitivamente constituídos posteriormente à data da lei. A lei concessiva pode talvez tenha alguma coisa, porque essa segunda parece que também está certa. A lei concessiva de moratória pode ser circunscrevida expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. Ok, está certo. Professor, aquela da lei que fala que a moratória só abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei, é da lei ou do despacho 54. Da lei, então, não é da lei, é da lei ou do despacho. Mas ela fala do despacho, olha, salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos, posteriormente, a data da lei ou do despacho, perdão. É verdade. Salvo disposição da lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho. Então, será que o problema é o posteriormente? Posteriormente, Posteriormente, ou do despacho. Ô, professor, qual PDF somente... que é esse? Não. Pelo contrário, ele não pode, a moratória, dizer respeito, porque senão as pessoas elas não pagariam o tributo, você concorda? Só pode o crédito que está constituído, porque senão a pessoa não pagaria o tributo. Não faz sentido. O crédito tributário, você tem a exigibilidade do crédito tributário posteriormente à moratória. Tem que ser crédito tributário antes da moratória. Então, está certo. Esse entendimento está errado, a letra B. A concessão da moratória em caráter individual gera direito adquirido, não podendo ser revogado de ofício, ainda que se apure posteriormente que o beneficiário não satisfazer. Falso. É o 155. A concessão de moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogada de ofício, sempre que se apure que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumpriu ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora. A lei não poderá exigir garantias. A lei não poderá exigir garantias a serem fornecidas pelo beneficiado, tratando-se de moratória concedida em caráter individual. A lei não poderá exigir garantias a serem fornecidas pelo beneficiado, tratando-se de moratória concedida em caráter individual. Não, falso. É um dos incisos lá, professor, a linha C do inciso 3º, não é? Do 153. Exato. Muito obrigado, Elisa. As garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão em caráter individual. Se houver revogação nos casos de dolo do beneficiário, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e sua revogação computa-se para efeito da prescrição do direito. Não ocorre isso. É o parágrafo único do 155. O 155 ele diz que a concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido. Ótimo. E será revogada de ofício sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora, com imposição da penalidade, nos casos de dolo, simulação do beneficiado ou de terceiro. No caso desse inciso 1 desse artigo, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e a sua revogação não se computa para efeito de prescrição do direito à cobrança do crédito. Claro, porque a pessoa ela se beneficiaria, né, pelo passar do tempo da prescrição. E no caso do inciso 2, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito, né? 14. A propósito do crédito tributário, indique a alternativa correta. Extinguem o crédito tributário, o pagamento, a compensação, a conversão do depósito em renda ou parcelamento? Falso.
Letra A equivocada. A transação e a remissão. Todos sim, exceto a remissão está aqui, transação também, exceto o parcelamento. A moratória concedida em caráter individual gera direito adquirido. Falso, não gera. 155. A lei concessiva de moratória pode circunscrever sua aplicabilidade a determinada região do território ou determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. Facílima. Letra C, nós já sabemos disso. Professora, a Fernanda estava um pouco perdida no arquivo. Será que ela achou? Ô, professor, eu acho que você não mandou esse arquivo para mim, não. Mandei, Fernanda. Esse arquivo é o Qual que é o número dele? 16 ou 17. Não, eu não recebi ele, não. Recebeu no seu e-mail, sim. Esse não. Tá tudo É um aberto. arquivo, Fernanda. É um e-mail que tem todos os arquivos de uma vez. Exatamente. Apesar de ele estar escrito assim, às vezes 9, 10, mas você tá, porque eu achei só até o 9 dele aqui, ó. Não, Fernanda, eu mandei para você. Não, tá aqui mesmo, porque eu vi só até as aulas ao 9, eu achei que o arquivo tava só até o 9. Tá aqui sim. Então tá. Você me fala, Fernanda, não deixa passar. Aí é o não. 15 ou 16 que é esse? É o que tem o 12. Eu vou ser mais preciso para você. O último foi o 17? Foi o 17 o último. Então esse é o 16. Ok, obrigada. Abre o arquivo. Ou então, melhor mesmo, Fernanda, é imprimir um arquivo, como a Elisa faz. 15. Acerca da disciplina da moratória no CTN, é correto afirmar. O mais interessante seja observar como as provas dos exercícios, as provas da Consulplan, só estamos resolvendo de cartório. Só de cartório. Na sua maioria, sim, praticamente, né? 90% é só cartório. Acerca da disciplina da moratória do CTN, é correto afirmar. Mediante a expressa previsão na lei que a concede, em caráter geral, ou autoriza a sua concessão em caráter individual, a moratória pode aproveitar aos casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou do terceiro em benefício daquele. Mediante expressa, só localizando esse artigo. Professor, é o parágrafo único do 154, não é? Oi, Elisa. Obrigado, é porque eu estou aqui na parte errada. A moratória, exato, parágrafo único. A moratória não aproveita os casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito. Poderá, falso, muito obrigado, Elisa, 154, parágrafo único. A lei concessiva de moratória não pode circunscrever a sua aplicabilidade a determinada classe de sujeitos passivos, falso. Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário exclui a incidência de juros e multa. Não. Localizando. A letra D é a resposta, mas eu quero achar o fundamento desse aqui. É o parágrafo único do 152. A lei concessiva pode circunscrever? Não. É que ele exclui multa? Não é isso. Não é a B, não. Enfim. Não localizei. A lei concessiva de moratória... Perdão, é o parcelamento, não é aqui. O parcelamento, salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito não exclui a incidência dos juros e multa, é o 155A, parágrafo 1º. Pessoal, eu só quero antes, eu me lembrei agora de uma coisa. Sim. É rapidinho, eu vou fazer um breve adendo aqui. A resposta dessa questão 15 é a letra D, 16. A moratória pode ser concedida em caráter geral pela União quanto a tributos de competência dos estados, do DF ou dos municípios, quanto simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e as obrigações de direito privado. Ótimo. Só uma questão, o seguinte. Abram aí, por gentileza,
o 130 e o 131. O 130, ele diz o seguinte: responsabilidade dos sucessores. Os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja propriedade, domínio útil ou posse de imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços e contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de quitação. E no caso de arrematação em esta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. São pessoalmente responsáveis o adquirente ou remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. Se vocês pensarem, vocês poderiam concluir que é a mesma disposição, só que sabe a melhor interpretação para isso? O artigo 130, ele é imóveis. E o 131, inciso 1, móveis. Móveis. É isso que eu queria falar, porque não disse no momento certo. 16. Nos termos das previsões do CTN, a exigibilidade do crédito tributário apenas não é suspensa em casos de consignação em pagamento, parcelamento, reclamações e recursos, consignação em pagamento. Porque, nos termos do 156.8, a consignação em pagamento é forma de se extinguir o crédito tributário. Consignação em pagamento, letra C. Assinar a alternativa na qual estão presentes duas causas de suspensão da exigibilidade. Impetração de mandado de segurança e moratória? Não, é liminar. Parcelamento e depósito do montante, no depósito do montante integral, é sim, nos termos do inciso 2, suspensão da exigibilidade. Portanto, 17, letra B, está correta. Parcelamento e depósito. Propositura de ação consignatória? Não. Há consignação em pagamento. Dação em pagamento de imóveis. A dação em pagamento de imóveis, 11. 156, 11. Parcelamento, pagamento parcelado e remissão. Pagamento parcelado é parcelamento. Portanto, é suspensão. E remissão com 2 S é o perdão. Quarto, 156, quarto. 18. João Fagundes recebeu notificação de lançamento de IPTU, contudo, discordando do valor cobrado, ingressou com ação anulatória do lançamento de crédito tributário, de lançamento tributário, junto à vara da Fazenda Pública do Estado, onde se localiza o imóvel. O juiz da referida vara determinou que João efetue, dentro do quinquídio, o depósito prévio do montante constante do lançamento, sob pena de extinção do feito. A exigência do juiz, no caso em comento, ele recebeu uma notificação de lançamento de IPTU, de imóvel de sua propriedade, discordando do valor cobrado, ingressou com ação anulatória de lançamento tributário, junto à vara de Fazenda Pública do Estado. O juízo da referida vara determinou que João efetue, dentro do quinquídio, o depósito prévio do montante constante do lançamento. A exigência do juízo, no caso em comento, é legítima, visto que sem um depósito do montante integral não haverá como ser suspensa a exigibilidade do crédito. Isso é verdade. O moratório, depósito do montante integral. Legítimo encontra fundamento no Código Tributário Nacional, eis que a causa extintiva de exigibilidade do crédito não é a ação, e sim o depósito integral, não. Ilegal, uma vez que, de acordo com previsão expressa no CTN, a propositura de ação anulatória de lançamento tributário é de per si suficiente para suspender? Não. Ele concedeu liminar, ele não concedeu liminar. Inconstitucional, porque o depósito prévio não é requisito de admissibilidade de ação anulatória de lançamento tributário pela qual se pretenda discutir. Mas nós temos uma súmula, né, que diz que você não pode pedir que haja depósito como de recursos. Enfim, mas eu fico com a letra A. Deixa eu ver o gabarito, qual foi. Era a súmula 21, não era? É a súmula, na D. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo só. Mas então, essa aqui fez uma análise aí maior da súmula, né? Inconstitucional porque o depósito prévio não é requisito de admissibilidade de ação anulatória, né? Porque também não é de recurso administrativo. Então,
Vamos ter isso em mente. Provavelmente isso aqui é um julgado ou do STJ ou do STF. Adiante. 19. Consulplan remoção. Considerando as estruturas e disposições do CTN, avalie as afirmações a seguir. O depósito de seu montante integral, a concessão de medida liminar e mandado de segurança e o parcelamento são causas de suspensão do crédito, da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Isso é verdade. A isenção é extensiva às taxas, salvo disposição de lei em contrário? Falso. Se você for observar, quando estivermos a tratar da exclusão, isenção e anistia, nós vamos ter no artigo 177 que, salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva às taxas e às contribuições de melhoria, aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. A isenção é extensiva às taxas, salvo disposição em lei em contrário. Não é extensiva. A anistia e a isenção são tratadas como hipóteses de exclusão do crédito tributário. Perfeito. A compensação, a moratória e a remissão são causas de extinção? Não. A moratória nós sabemos que é uma causa de suspensão. É correto afirmar simplesmente 1 e 3, né? 1 e 3, letra B. Segundo o CTN, é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 20, letra A. Ó, como de 2015, 2014 e para agora, 2019, as provas da Consulplan em Minas Gerais, elas tiveram assim, um incremento da dificuldade absurdo. Olha a questão que caiu em 2015 no provimento, hein? Ridícula. Continuamos. Arquivo 17, agora. Fernanda. Assinale a alternativa correta acerca da suspensão do crédito tributário. A ocorrência de uma causa suspensiva implica na imediata dispensa do cumprimento das obrigações acessórias. Falso. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território da pessoa jurídica, de direito público a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. Verdade, letra B, correto. As outras estão equivocadas. Salvo disposição de lei em contrário, a moratória abrange os créditos constituídos definitivamente ou não a data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha iniciado aquela data por ato regular. Salvo disposição, a moratória abrange os créditos constituídos definitivamente a data da lei ou não. Não. São os constituídos e aqueles que já estão a ser constituídos. Mais uma vez, pegando aqui nessa especificidade. O parcelamento do crédito tributário, em nenhuma hipótese... Esses que estão a ser constituídos são aqueles que estão com o lançamento definitivo? Não, o lançamento está sendo realizado, mas ele não foi está terminado. sendo. Tá, obrigada. É só essa hipótese, porque os que não... Mas assim, porque quando você fala assim, abrange os créditos constituídos, não constituídos... Ele não disse aqueles que estão a ser, já foram iniciados. Não constituídos são aqueles posteriores. Estes não. Não, são os constituídos e aqueles em que já tenha sido iniciado por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. Letra C, equivocada. D. O parcelamento dos créditos tributários em nenhuma hipótese poderá ser concedido quando se tratar de devedor em recuperação judicial. Falso. O parcelamento será concedido na forma e condições estabelecidas em lei específica e, salvo disposição de lei em contrário, excluirá a incidência de juros e multa. Não exclui. Nós vimos isso no 155, parágrafo 1º. 22. Extingue o crédito tributário regularmente constituído pelo lançamento. O que extingue? A moratória, a remissão, o depósito, reclamação, parcelamento, remissão com 2 S's. Quanto ao crédito tributário e às correspondentes hipóteses de suspensão e extinção incorreta assertiva. O crédito tributário pode ter sua exigibilidade suspensa, entre outras hipóteses, mediante concessão de moratória, parcelamento, transação. Transação, inciso 3 de 156, é forma de extinção do crédito tributário. Falso. O parcelamento tributário pode ser instituído e disciplinado por meio de ato infralegal da Fazenda Pública. O parcelamento será concedido na forma e condições específicas estabelecidas em lei específica. Falso. 155A. O
O crédito tributário pode ser extinto por meio da dação em pagamento de imóveis, desde que observadas as formas e as condições estabelecidas em lei. 11 do 156. Exato. Dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. 11. Letra C. Quando o pagamento é realizado em cotas periódicas, a quitação da última parcela gera a presunção relativa do pagamento das parcelas anteriores. O pagamento é realizado em cotas periódicas. 158. O pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento, quanto parcial das prestações em que se decomponha, quanto total dos outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos. É o 158. É causa que suspende a exigibilidade do crédito tributário. A concessão de liminar em mandado de segurança? Sim. Correto. Letra A. 24, letra A. 25. Assinale a alternativa que está presente uma causa de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Depósito montante integral é uma delas. Letra A. As outras todas são formas de extinção. É causa de extinção do crédito tributário. Anistia. Letra A. 27. Assinale a alternativa que estão presentes apenas causas de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Impetração de mandado de segurança, moratória, pagamento parcelado. Parcelamento. Letra A. 27, letra A. Concessão de tutela antecipada, sim. Reclamações, sim. E parcelamento. Espera aí. Perdão, a letra A não. Olha só. Não é impetração do mandado de segurança. É a liminar, a concessão de liminar em mandado de segurança. Portanto, é a letra B. Quase. Compensação, depósito, moratória. Compensação é forma de extinção. Parcelamento, moratória é conversão de depósito em renda. Conversão de depósito em renda é forma de extinção. Consignação em pagamento, parcelamento, impetração. Não é a impetração, é a concessão de liminar em mandado de segurança. 28. A suspensão da exigibilidade de um tributo acarretará. A suspensão da exigibilidade de um tributo acarretará a extinção do crédito? Não. A lavratura do auto de infração em procedimento de fiscalização, a suspensão de medidas de cobrança de crédito. Letra C. Letra C. A suspensão das medidas de cobrança do crédito. É causa que suspende a exigibilidade do crédito tributário. A decisão administrativa irreformável, nós já vimos que isso aqui é extinção. Dação de pagamento de imóveis, extinção. Conversão de depósito em renda, extinção. O depósito montante integral. Letra D, perfeito. 30. Suspende a exigibilidade do crédito tributário. Impetração do mandado de segurança? Não. É concessão de medida liminar em mandado de segurança. As reclamações de recursos nos termos das leis reguladoras dos PTAs, processos tributários administrativos. 30, letra B. Então, os outros não. Exclui o crédito tributário, isenção e anistia. Letra A. 32. Extinguem o crédito tributário. Concessão de medida liminar ou tutela antecipada em mandado de segurança ou outras espécies de ação? Suspende. A decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na ordem administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória. A letra C não é. As reclamações dos recursos, não. A dação, letra E. Letra E. Não faz sentido, ele não fala isso no nome. A decisão administrativa reformável, assim entendida a definitiva na obra administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória. Perdão, é da ação de pagamento de... Olha só, que maldade. Eu li imóveis, não é imóveis, é a letra B mesmo. É a letra B. A letra B é a resposta. É porque na letra D eles colocaram móveis. É falso. É falso. Sobre a moratória, pode-se concluir que ela pode ser concedida por ato do INSS quanto às contribuições para a Seguridade Social. Essa prova é de quê? Alguém está me mandando uma mensagem aqui? Tá.
Sobre a moratória, pode-se concluir que ela não pode ser concedida pelo INSS, porque a administração tributária das contribuições do INSS, depois da Receita Federal, depois da criação da subreceita, ela fica a cargo da Receita Federal do Brasil. A concessão de moratória em caráter individual pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto gera direito adquirido? Falso, não gera. A norma paulistana concessiva de moratória deve ser impessoal? Não pode discriminar o falso, nós sabemos que pode. A lei paulista pode fazer com que a moratória abranja créditos cujo lançamento ainda não tenha sido iniciado? Letra D, falso. Mas essa letra A aqui está equivocada. É a resposta, mas está equivocada. 34A. Não, 34 foi C. Não, eu estou falando a 33. 33, o gabarito. Essa 33 foi anulada, essa questão. Essa questão 33 foi anulada. Sobre a moratória. 33. A norma paulistana concessiva de moratória deve ser impessoal. Não pode discriminar sua aplicabilidade a determinada classe? Pode. Isso pode. Porque, em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior. A lei concessiva pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que expediu a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. A letra C está equivocada. 34. Sobre a moratória, é correto afirmar que consubstancia-se em modalidade de extinção? Não, de suspensão. Somente pode ser concedida em caráter individual? Falso. Em caráter individual, em caráter geral. A lei que a concede pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que é expedir ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos? Sim, verdade. 34, letra C. 34, letra C. 35. Trata-se de uma imposição constitucional a não cumulatividade do ICMS. Esse está falando de ICMS. A exceção do ICMS, impostos de importação, exportação, nenhum outro tributo poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica. Não, imposto de importação e exportação, falso. A 2 é falso. A 2 é falso. A primeira é verdadeira. 3. Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. Isso é verdade, isso é um julgado do STF verdadeiro. 3. O simples pedido de parcelamento do débito fiscal importa em interrupção na prescrição? Isso é falso. Essa prova está difícil. De TJMG Bunesp, direito substituto. A execução fiscal não se sujeita a concurso de credores ou habilitação, é prevista legalmente a possibilidade de reconhecimento de ofício intercorrente na execução fiscal. Isso são outros julgados, mas essa prova ela está fora da nossa, porque tem questões assim processuais, prescrição não é um conteúdo exigido nas provas de cartório. Afinal de contas, aqui é o foro judicial, nossa atuação é foro extrajudicial. Mas, de qualquer forma, a resposta o gabarito dessa questão não tem o gabarito dela. Deixa eu jogar aqui. Vou jogar aqui. A resposta, o gabarito é C.
C. O ICMS, nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, será não cumulativo. A exceção do ICMS, imposto de importação e exportação, a 3, a segunda, diz no artigo 155, parágrafo 3º. Olha que maldade. No 155, parágrafo 3º, ele fala: a exceção do ICMS, imposto de importação e imposto de exportação, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica. Ele está falando nenhum outro tributo. Não. Por isso que está incorreto, é porque é nenhum outro imposto. A súmula 399, ela fundamenta o inciso 3. Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. E o CTN, artigo 174, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor, no caso do pedido de parcelamento. E o 5 é a Lei de Execuções Fiscais, artigo 29. A cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. E o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Então, todas estão verdadeiras, exceto a segunda, porque no artigo 155, parágrafo 3º, ele fala que nenhum outro imposto pode incidir sobre energia elétrica. E aqui a aplicação fala tributo. 36. Assinar a alternativa em que estão presentes apenas causas extintivas do crédito tributário. O depósito montante integral e o parcelamento. Causas suspensivas. Reclamações dos recursos nos termos das leis dos PTAs e a moratória. Verdade. Letra B. 36, letra B. 37. No que respeita à moratória, conforme disciplinada no CTN, é correto afirmar que moratória consiste em causa de extinção do crédito. Falso. Abrange, salvo disposição de lei em contrário, somente os créditos definitivamente constituídos. Após a data? Não. Os anteriormente e o que estão sendo constituídos. A lei que é conceder pode circunscrever expressamente sua aplicação a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. Letra C é a resposta. Pessoal, vamos fazer aqui um intervalo de 10 minutos e a gente volta para a nossa segunda parte, onde nós vamos tratar da extinção do crédito tributário. Então, eu vou selecionar aqui o material, vou lhes enviar e nós já voltamos. Assim que eu terminar de selecionar o material e lhes enviar, vamos contar aí 10 minutos e aí a gente volta. Então, agora são 3 para as 10 até 10h15 no máximo, tá bom? Deixa eu separar aqui o material. Aí a gente já imprime, né? Já imprime. Então já ficam aí apostos que eu já vou lhe enviar. Daqui 10 minutos já vai estar no e-mail de vocês, tá bom? Tá ótimo. Deixa eu separar aqui o material. Então vamos fazer nosso intervalo. Ó, extinção do crédito tributário. Então vamos agora tratar da extinção do crédito tributário. Extinção do crédito tributário. 1. Sobre a extinção do crédito tributário pela prescrição e decadência. Essa parte de prescrição e decadência, ela é sempre chata, né? Vamos lá. Quais são as modalidades de extinção do crédito tributário? A extinção do crédito tributário, ela é tratada no capítulo 4º. Capítulo 4º. E aí nós temos todas elas. E o parágrafo único, a lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto no artigo 144 e 149. Nós temos aqui o pagamento, artigo 157, nós temos as seções
Seção 1, disposições gerais. Seção 2, o pagamento, né, que é a principal forma de extinção do crédito tributário. A imposição de penalidade não exige o pagamento. Isso quer dizer o seguinte: se você tiver sido multado, não quer dizer o seguinte, eu vou pagar a multa, não vou pagar o tributo. Fui multado. Já estou a pagar minha pena, não é isso. 158, 159. Depois nós temos da seção 3, vamos seguindo aí, do pagamento indevido. Seção 4, das demais modalidades de extinção. Demais modalidades. Demais modalidades de extinção. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar compensação. Então, ele, no 170, ele trata da compensação, 170A também é a compensação mediante aproveitamento de tributo, objeto de contestação. É vedado compensar o aproveitamento de tributos que seja objeto de contestação judicial. Transação, tratado do 171, se você for observar. Remissão, tratado no 172. 173. O direito de a fazenda pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos. O direito de a fazenda pública do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. O direito de constituir o crédito tributário. Esse direito de constituir, isso é decadência, não tem relação. Nós resolvemos uma questão disso já. Né, Fernanda? Se lembra disso? O direito de a fazenda constituir esse prazo no 173 é de decadência. Então, constituir decadência e cobrar prescrição, né? Não foi isso que você falou? Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, da data em que tornar definitiva a decisão que houver anulado. Nós temos 2 termos ACO. O primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Então, se o lançamento anteriormente efetuado ele foi anulado por um vício formal, ele pode vir a ser feito. Então, ele vai ser feito em qual prazo? Qual é o direito de a fazenda promover, constituir o crédito tributário, efetuar o lançamento? 5 anos daquela data em que se torna definitiva essa decisão. O direito a que se refere esse prazo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tem iniciado a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. E a ação de cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos da data da sua constituição definitiva. Vamos então aqui, se vocês observarem, é fácil essa parte. Vamos lá. Sobre a extinção do crédito tributário. O direito de constituir o crédito... Pois não. É só, por favor, uma dúvida. Então, são 3 prazos de 5 anos, é isso? O direito da fazenda pública de constituir o crédito tributário é 5 anos. Aí nós temos o artigo 173, no inciso 1. Esse é de constituição do crédito, constituir o crédito que é tributário. de decadência. A ação para a cobrança do crédito tributário, que é o 174. em 5 anos da data da constituição definitiva. Então, teoricamente, eles falam assim, 5 mais 5, porque você tem 5 anos para constituir e 5 anos para cobrar o tributo. É porque é o seguinte, quando você tem um crédito tributário, o crédito tributário existe. A partir do momento que ele existe, é quando ele é exigível. É quando a administração fazendária, os procuradores da Fazenda Nacional, eles vão promover a execução do crédito tributário. Professor, e aquele do 150, parágrafo 4º, são 5 anos para o lançamento, para a homologação? Aquilo é uma questão específica, por exemplo, porque você tem antecipação do pagamento. Porque naquela naquele autolançamento, né,
por homologação, que é o por homologação, que não é o por declaração, você não tem a participação, quase não tem, você lembra que eu uso sempre a expressão, quase não tem a participação da administração tributária no lançamento. Por quê? O sujeito passivo, ele mesmo traz a matéria de fato e a matéria de direito, e ele antecipa o pagamento. Ele antecipou o pagamento, o crédito, se é pagamento, esse pagamento ele é um pagamento condicionado, portanto, é um pagamento sob uma condição. É uma extinção condicionada. Condicionada a quê? Condicionada. Extinção condicionada. Antecipa o pagamento. Condicionado. Eu antecipo o pagamento. Condição de quê? De ulterior homologação. Essa homologação ela pode ser tanto expressa quanto ela pode ser tácita. E quando essa homologação será tácita? Depois de decorridos 5 anos da ocorrência do fato gerador. Não é isso? 5 anos do fato gerador. 5 anos do fato gerador. Olha que interessante. Mas esses 5 anos aqui, ele está umbilicalmente ligado do artigo 154, 150, parágrafo 4, ele está umbilicalmente ligado a isso, ao 173, ou 1 e o 2. É 173, é o artigo 173. Correto? E também porque nesse caso teve o pagamento, então não há que se falar em cobrança, é uma sistemática, porque teve o pagamento, não é? Não há, nesse caso específico, não há que se falar em cobrança, em prescrição, porque já houve o pagamento. Isso aí, se a situação, se a pessoa pagou o tributo integralmente. Tudo bem, mas aí ela tem 5 anos, você concorda que isso aqui tem uma relação assim muito próxima, é praticamente a mesma coisa, dizendo em outras palavras. Só o termo ACOC é um pouco diferente. Lá é do fato gerador e aqui é do primeiro dia do exercício seguinte ao dia em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Mas eles fizeram isso para poder facilitar, por questões de operabilidade. Porque a decadência vai ocorrer todo dia 1º de janeiro. Imagina, se cada tributo, cada contribuinte tivesse um prazo de decadência, uma guilhotina de decadência do fato gerador, isso aí ficaria inviável a ação da administração tributária. Mas isso aqui é a mesma coisa, só mudou o prazo, o termo ACO, mas por uma questão de operabilidade tributária. Mas você pensa o seguinte, Elisa, que a Fazenda, porque você tem com a hipótese de incidência num plano abstrato, por isso eles falam o fato gerador em abstrato, e você tem num plano concreto. Então, você sempre tem o plano abstrato, o plano da norma e o plano do fato. Com isso, quando isso ocorre, obrigatoriamente surge o quê? A obrigação tributária. Surgir na obrigação tributária. Mas essa obrigação tributária, ela não é líquida, ela não é certa, ela não é exigível. Para que você materialize a obrigação tributária, tornando-a certa, líquida e exigível, você precisa promover um procedimento administrativo. Que procedimento é este? É o lançamento, para que você tenha o crédito tributário. Constituir o crédito tributário. Mas qual que é o prazo que você tem para fazer isso? É o direito de constituir. Você concorda que isso é um direito, mas é um poder-dever da administração? Porque vocês sabem que o direito tributário ele é filho do direito administrativo. Ele é um ramo do direito administrativo. Sabiam disso? É um ramo do direito administrativo, o direito tributário.
Um poder-dever. O poder-dever, porque não é direito, não é dever. Você concorda que o direito carrega uma carga de... Como eu diria? Me fugiu a palavra agora. De exercer ou não exercer, facultatividade. Às vezes, a gente tem isso. Mas por isso que eu falo, é poder-dever. A administração ela é obrigada a constituir o crédito tributário. Aí, nesse poder-dever, professor, seria qual daqueles poderes do direito administrativo? O poder-dever. Uhum. Você diz o poder de polícia, né? Poder vinculado. É o que eles chamam de poder vinculado e obrigatório. Tá, obrigada. Uhum. Poder-dever vinculado. Isso quem diz aqui é o próprio parágrafo. Com a ocorrência do fato gerador e com o surgimento da obrigação tributária, é porque a obrigação tributária ela só existe, mas ela não é exigível. Você precisa de medidas para que você materialize a obrigação tributária. Você calcule a matéria, o tributo, o sujeito passivo, a aplicação da penalidade. Não é isso que faz o lançamento? É isso. E qual é esse poder-dever, esse direito, na verdade, entre aspas? É porque direito, é isso que eu quero dizer, ele traz uma ideia de, às vezes, de facultatividade. Né? E isso não é verdade aqui nessa palavra, não. É direito, mas é poder-dever, o dever, né? A possibilidade de a administração em 5 anos da obrigação tributária. Qual é o prazo que ela tem para constituir? Ela tem o prazo para constituir 5 anos. Ela tem que constituir o crédito tributário em 5 anos. É isso que diz o direito. Por isso que é o prazo aqui inicial. O direito de a Fazenda Pública constituir em 5 anos. Ela tem, do surgimento da obrigação tributária, 5 anos. E quais são os dois termos a qual? O primeiro dia do exercício. Primeiro dia, exercício seguinte. Ou então, o outro termo a qual também é da data de definitividade daquela decisão que tem anulado o vício formal. Data da definitividade. Data definitiva. Então, você vai pensar isso, 5 anos. Eu tenho 5 anos para constituir o crédito tributário. 5 anos. E no caso, quando que vai ser homologamente tácito? É porque depois de 5 anos, naquela hipótese do lançamento por homologação, da ocorrência do fato gerador, o crédito ele já está definitivamente constituído. Definitivamente constituído. 5 anos. Definitivamente constituído. Não tem como você desfazer o crédito tributário, entre aspas, né? A princípio, se tudo estiver ok. Não tem como você desfazer o lançamento. E o lançamento ele vai retroagir, né? Então, 5 anos naquela condição resolutiva, sob a condição resolutiva. Mas é a mesma coisa. E agora, o 174. A ação para cobrança do crédito tributário. Você, para cobrar o crédito tributário, você precisa ter o quê? Crédito tributário. Correto? Se você, a partir do momento que você tenha constituído o crédito tributário, você tem um prazo de 5 anos para cobrar. Esse aqui é o prazo máximo. Mas você pode constituir o crédito tributário no segundo, no terceiro, no quarto ano. Depois que você tiver o crédito tributário, então a primeira coisa é o seguinte: obrigação tributária, crédito tributário. Qual é esse prazo aqui? Aí você vem aqui no 173. Crédito tributário, cobrança. Qual é o prazo? 174. Entendeu? Como? 173, crédito tributário. 174, exigibilidade, prazo final para a exigibilidade do crédito tributário.
Vamos lá. Isso não tem dúvida, isso é fácil. É só isso, a princípio, aqui para a nossa prova. Tudo bem, Fernanda? Elisa? Professor, então, o termo aquó, no caso do 150, parágrafo 4º, a gente já viu que é o fato gerador. Sim. Agora, no caso do 173, o senhor acabou de falar que são esses dois incisos do artigo 173, que é da Constituição do Crédito Tributário. E o 174? É cobrança, é diferente. O Então, e crédito o termo tributário ele já aquó? existe, por isso que eu coloquei Sim. assim. Obrigação, você tem que fazer aí na sua folha 4. Obrigação tributária, deixa eu fazer aqui, ó, para ficar melhor. Obrigação tributária. Eu entendi, professor, mas Ok. qual que vai ser o termo aquó? Da Constituição do Crédito Tributário. Ah, vai ser aí a Constituição. Ah, então é bom, porque a homologação é fato gerador. A Constituição é exercício seguinte ou a data daquela decisão, da definitividade da decisão anulatória, né, do Isso. lançamento. Uhum. E a cobrança é da Constituição. É, Então pode ser a qualquer momento. tá, então isso é super importante para a nossa folha 4. Uhum. Ótimo. Sobre a extinção do crédito tributário pela prescrição e pela decadência. Ó, a decadência ela se relaciona à extinção do crédito tributário? Mais ou menos, mais ou menos. A gente não tem decadência. Olha que interessante isso. A gente não tem decadência se a administração ela, ou melhor, dizendo, a gente tem a decadência quando a administração ela não promove o lançamento. E se ela promover o lançamento, aí sim nós vamos ter a prescrição. Então, a decadência diz respeito ao não lançamento e a prescrição diz respeito à não cobrança. Vocês entenderam? Você extingue o crédito tributário. Olha que maluco. Ele fala extingue o crédito tributário. Mas com decadência, a gente sequer tem a constituição do crédito tributário. Vocês entenderam? Como que eu vou extinguir alguma coisa Sim, que porque ele nunca não surgiu? lançou, porque ele não lançou. Exato. É porque, enfim, o direito tem dessas coisas, esses paradoxos. Então, o correto não é você dizer assim, o crédito tributário ele foi extinto pela decadência. É falso isso. O melhor é você dizer o seguinte, a decadência extingue o direito de se constituir o crédito tributário. Exatamente. Já a prescrição, não. A prescrição, já temos o crédito tributário, ela extingue o direito de a Fazenda de exigir o crédito tributário. São coisas diferentes. Se você parar para pensar, nem a decadência nem a prescrição são formas específicas de extinção do crédito tributário. Extinguem outros fatos, outras situações que refletem na não possibilidade da exação, da cobrança pela administração tributária ao sujeito passivo. Sobre a extinção do crédito tributário pela prescrição e pela decadência, é correto afirmar, com base na legislação nacional, que o direito de constituir o crédito tributário, ou se eu tenho direito, eu já estou falando de decadência, extingue-se após 5 anos da data em que se tornar definitiva a decisão que anular, por vício formal, o lançamento anterior. Verdade. 1 é letra A. A prescrição se interrompe pela proposição da ação de execução fiscal pela Fazenda? A prescrição se interrompe pela proposição de ação de execução fiscal pelo despacho do juiz que ordena a citação em execução fiscal. Parágrafo único. Não é pela proposição da ação de execução fiscal, mas pelo despacho que ordena a citação em execução fiscal. Pelo protesto judicial, por qualquer ato judicial que constitui moro devedor, e por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial. 174, parágrafo único, inciso 1. Então, a letra B está equivocada. A ação para cobrança do crédito tributário, ela decai em 5 anos?
Eu já tenho crédito tributário constituído, o direito dela já foi constituído, portanto, o período da decadência já passou. Agora eu tenho período decadencial? Eu tenho período de quê? Prescricional. Então, a letra C está errada. Porque o direito é a decadência, a ação é a prescrição, a gente pode dizer dessa forma. Mas é porque com o crédito tributário surge para a administração, para o ente tributante, um direito subjetivo. Qual é o direito subjetivo? Eu posso dizer dessa maneira também, porque é uma pessoa. Um direito subjetivo ao recebimento. E esse direito subjetivo ao recebimento, ele não é o crédito tributário, ele não é satisfeito. A partir do momento que o crédito tributário não é satisfeito e que esse direito subjetivo é violado, surge a pretensão que se extingue pela prescrição. É isso que a gente tem que pensar. É fácil, depois que a gente pega o jeito, é fácil. Porque, por exemplo, eu devo a Elisa, eu tenho que pagar a Elisa dia 5. Hoje é que dia? Hoje é dia 3. Ok. Então, dia 5, eu não pago a Elisa. Elisa, nesse dia 5 surgiu para você o quê? Um direito a receber, assim. Na verdade, o nome que damos a isso é aquela revolta de não ter recebido no prazo avançado. Isso, sabe o que é? É porque eu atingi um direito subjetivo seu ao recebimento. E surge para você uma pretensão de exigir de mim. Essa pretensão é que vai ser fulminada pela prescrição. Quando eu não promovo o adimplemento da obrigação no prazo certo. Então, essa revolta que surgiu em você de não ter recebido é porque eu feri um direito subjetivo seu, Elisa, de receber na data avançada. A partir de então, essa sua pretensão ela vai ser fulminada depois de um período pela sua inércia. O nome disso é prescrição. Ó, a ação, letra D, já vimos que está equivocada. A prescrição não se suspende pela moratória ou parcelamento concedidos? A prescrição não se suspende pela moratória. Bem, eu tenho moratória, suspensão do crédito. Bem, a prescrição se suspende sim. Tanto é que quando nós formos aqui observar, ó, artigo 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de fazer as condições, ou não cumpriu ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito, com a imposição da penalidade nos casos, sem imposição de penalidade nos demais casos. Nos casos do inciso 1, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e a revogação não se computa para efeito da prescrição. Então, de certa forma, sim, a moratória ela suspende a prescrição. A pessoa que está em moratória não se computa para tempo de prescrição, quer dizer o seguinte, ela já está recebendo um prazo dilatado para o adimplemento. Você acha justo ainda mais isso ser prescrição? Porque senão a pessoa... Olha que interessante, se a moratória é incompatível com a prescrição. Porque senão, se você não suspendesse a prescrição com a moratória, você tivesse uma moratória de 5 anos, seu crédito já estaria prescrito. E aí? A moratória justamente é para dilatar o prazo da exigibilidade. Você concorda? Elisa, eu vou lhe dar um prazo para você pagar o que você me deve. Eu vou te dar um prazo aí de 5 meses. Depois de 5 meses, você vem até mim e fala assim, o prazo de prescrição era 5 anos, então está prescrito seu direito. Eu falei assim, Elisa, como assim? Eu fui bacana com você de conceder um prazo maior para você adimplir a sua obrigação e agora você vem me dizer que está prescrito? Você entendeu a lógica? A moratória e o parcelamento eles são incompatíveis com a prescrição. Dois, com base na jurisprudência do STJ, é correto afirmar
Aqui tem jurisprudência do STJ. Vamos pular essas 2 e 3, depois nós voltamos ao entendimento simulado. Vamos para a questão 6. Nos termos do CTN, afirma-se em relação à prescrição e à decadência. Eu quero fazer questões mais genéricas de letra de lei. Depois eu faço essas outras mais específicas aí, que são provas voltadas para procurador e para magistratura. Não é muito foco nosso aqui mesmo, não. Ó, ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importa o reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a decadência. Ó, a gente não pode falar em interrupção de decadência, sabe? É porque a prescrição é que se interrompe, não a decadência. Ó, 174, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial. A decadência não. A decadência não. Letra A equivocada. A prescrição não se interrompe nem se suspende, sendo computada continuadamente desde seu termo inicial. Isso é falso. Ela se interrompe por essas situações aqui. O direito de fazenda pública de constituir o crédito tributário extingue-se em 5 anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, para os tributos sujeitos a lançamento por declaração e de ofício. Por declaração e por ofício. Ótima questão, isso é verdade. Olha que interessante. E é mesmo, porque na outra situação é 5 anos do fato gerador. Essa resposta é a letra 6. 6 é a letra C. Por quê? Porque naquela outra 6, ele trouxe a letra D, na verdade. Não é isso, não. Para os tributos sujeitos, enfim, ele considerou para todos por delegação, por declaração, que é o do meio, o ofício. A Fazenda Pública dispõe de prazo prescricional de 5 anos da data da Constituição definitiva para a procuração judicial para sua cobrança. 6 foi letra D. Mas essa letra C não está de toda equivocada, não, viu? 6, letra D, foi a questão mesmo, não há dúvidas. Mas o direito de fazenda pública de constituir seu crédito tributário extingue-se em 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, para os tributos sujeitos a lançamento por declaração e de ofício. Sim, isso é verdade também. Isso não é falso, isso também é verdade. Porque na outra hipótese é de 5 anos. Deixa eu ver o que eles colocaram aqui nessa questão relativamente a... 6, deixa eu ver aqui. Bem, enfim, a justificativa da letra C, dada aí pela banca, foi de que o direito de constituir o crédito tributário, ele não, olha que interessante, nos termos do CTN, ele não reduz aos 2 tipos de lançamento, por declaração e por ofício, mas nos termos do CTN, mas doutrinariamente só a estes 2, porque o outro, o por homologação e por autolançamento, sinônimos, é do fato gerador. 7. Considerando as regras gerais sobre o pagamento de tributo, é correto afirmar que, quando a legislação, vamos lá para o pagamento do tributo, o pagamento do tributo no artigo 157. Quando a legislação não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do crédito decorre 40 dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Qual é o prazo do pagamento? O crédito, o crédito não integralmente paga o vencimento, o pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento, o pagamento é efetuado na repartição competente, 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento,
O vencimento do crédito ocorre 30 dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Artigo 160. Artigo 100. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre 30 dias depois da data em que se considera o sujeito passivo. Falso, letra A, fundamento 160. A legislação tributária não pode conceder desconto pela antecipação do pagamento e, caso não seja integralmente pago o vencimento, é acrescido de juros de mora. O crédito não integralmente pago, 161, no vencimento, é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas na lei, nesta lei ou em lei tributária. O pagamento é efetuado. A legislação não pode conceder desconto, enfim. Antecipação do pagamento. Vamos deixar essa letra B aqui em aberto. C. O pagamento é efetuado em moeda corrente ou estrangeira, podendo a legislação tributária determinar as garantias exigidas para o pagamento do cheque. Falso. O pagamento é efetuado, 162, em moeda corrente, cheque ou vale postal. Nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado ou processo mecânico. Letra C equivocada. Letra D. O crédito tributário não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, a depender do motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição de penalidades. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante, a depender, falso. Letra D, fundamento no 161. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do pagamento e, se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora serão calculados a taxa de 1% do mês, 1% ao mês. Enfim, essas 7. A letra A está errada. Eu não estou achando essa questão da antecipação do pagamento. Deixa eu ver aqui. O gabarito foi a letra E. O fundamento é... (160), parágrafo único. A legislação pode conceder desconto pela antecipação do pagamento nas condições que estabeleça. Exato. 160, parágrafo único, e 161, parágrafo 1º. Exato. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do pagamento, eu só não encontrei ele. É 160, parágrafo único. 160, parágrafo único. E 161, parágrafo único. Relativamente ao depósito voluntário e ao pagamento parcial do tributo, com base na lei municipal, assinale a alternativa correta. Bem, essa aqui é uma regra específica dessa cidade do interior de São Paulo. A resposta é letra C, tá bom? Relativamente ao depósito voluntário e ao pagamento parcial de tributo, assinale a alternativa correta. O depósito pode ser realizado em qualquer fase do processo administrativo. Isso aqui não é relevante para nós agora, porque a gente não está fazendo concurso para Campinas. O depósito pode ser realizado, então a gente saberia agente fiscal, né? Agente fiscal tributário de Campinas. Então, teriam que saber toda a lei 13.204, municipal. 9, vamos deixar o 9, a jurisprudência do STJ de lado. 10, causas de extinção do crédito tributário. Extingue o crédito. A anistia. A anistia, ela é causa de exclusão. Letra A. 11. O CTN elenca as causas que suspendem a exigibilidade do crédito, dentre as quais causas? Suspensão, moratória. Letra B. 12. Em relação à constituição, suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. A modificação introduzida de ofício em consequência de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado, dos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento, somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo
quanto a fato gerador ocorrido posteriormente. 146, parte finalzinha aí. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário as reclamações dos recursos nos termos da lei civil, ficando dispensável o cumprimento das obrigações acessórias falso. É indispensável o cumprimento das acessórias. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribui o sujeito passivo dever de antecipar o pagamento, sem o prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade a ser exercida pelo obrigado, expressamente homologa que o pagamento antecipado pelo obrigado extingue o crédito sob condição resolutória de ulterior homologação ao lançamento. É isso mesmo, ó. O lançamento, o pagamento antecipado nos termos do artigo extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento. Ele fala ao lançamento, mas do lançamento, né? Ele fala que é o lançamento. Enfim, extingue o crédito tributário, entre outras possibilidades, o depósito de seu montante integral e a dação em pagamento de bens móveis, imóveis. A letra C, então, está correta até agora, mesmo assim com erro. A anistia abrange as infrações cometidas antes ou após? Não, só as anteriores. A anistia abrange 180, exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando, aí nós temos as hipóteses. Então, 12, letra C. O crédito tributário, ele decorre da obrigação principal e acessória e tem a mesma natureza jurídica da obrigação acessória? Falso. Tem a mesma natureza jurídica, ele decorre, o crédito tributário, decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza da obrigação principal, 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza dela, 139. O crédito tributário regularmente constituído é excluído ou tem a sua exigibilidade suspensa nos casos previstos? Não. Somente se modifica ou extingue ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída? 141. Nos casos previstos nesta lei, fora dos quais não podem ser dispensados, etc. Pode ter a responsabilidade pelo seu pagamento atribuída à terceira pessoa, ainda que sem vínculo com o fato gerador, para facilitar o lançamento. Espera aí. Não, ela deve. Pode ser judicialmente cobrado no prazo de 5 anos, contados da data de sua constituição. Letra D. É correto, letra D. A letra C não é. A pessoa tem que ter um vínculo. O responsável é aquela pessoa que tem, de certa forma, um vínculo. Eu não estou a localizar o artigo. Responsabilidade. Deixa eu ver aqui. E só vou localizar o fundamento. Alternativa B, o artigo 141. Alternativa C é o 128. A lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Então, isso aqui é falso. Mais jurisprudência do STJ, mas depois nós vamos fazê-las. 15, vamos lá. O prefeito de determinado município, precisando de recurso em caixa para pagar obrigações anteriormente assumidas, determina por meio de decreto a antecipação da data de recolhimento à municipalidade do imposto. Nós já sabemos que isso é aquela súmula, né? Súmula 50, vinculante 50. Não pode ocorrer, não configura exigência, institui tratamento, somente poderá produzir a antecipação, institui tratamento desigual entre os contribuintes, não configura exigência ou aumento de tributo e pode ser letra B. A letra B. 15 é a letra B.
15, letra B. Ó, vamos parar por hoje, porque vocês já devem estar aí com a cabeça, né, dando nó. Não sei, como é que vocês estão? Elisa, tudo bem? Professor, sabe o que eu queria dizer para o senhor? Eu estou um pouco envergonhada, mas agora eu vou ter que confessar, porque eu não estou conseguindo acompanhar os exercícios. Eu não sei se o senhor mudou a configuração. Não, é porque os exercícios que tem em súmula do STJ, não. É porque antigamente eles não tinham esse título em cima, tributário 16, tributário 17. Aí eu conseguia imprimir e eles vinham impressas todas as letrinhas. Mas a partir do momento que o senhor começou a colocar o título, aí eu já tá faltando um monte de letras. Letras? Letras nas alternativas. Não, isso não é possível. Desconfigurou. O arquivo é PDF. O arquivo PDF ele não pode se configurar. Professor, eu não sei, mas no meu aqui eu vou mostrar depois para o senhor. Tira uma foto depois, Elisa. O meu desconfigurou, não. Elisa, o arquivo talvez não tenha, na hora que a configuração da sua impressora, deve ser. Será que não é a configuração da sua impressora? Ó, não. Mas os exercícios, quando eu falo, exercício 1, você tem esse exercício 1 correspondente? Nós estamos fazendo aqui o exercício, esse bloco é o exercício 17. Quer ver? É o 18 esse. Esse é o 18? Ah, é tá. O 18, é o 18. É o 18. 18, 19 e 20. São 3 blocos, o 18, o 19 e o 20. Então, esse é o 18. Por que aconteceu isso? Porque tinha a configuração do que concursos direto. Aí agora está vindo assim. E estão faltando várias sílabas. Então, por exemplo, é correto aí depois